Olá, bom dia, 8h02. Hoje é dia 21 de dezembro. Eu sou Sandra Guimarães, estou aqui à frente do programa Justiça e Conservação. Estamos com transmissão ao vivo aí pela Rádio Cultura de Curitiba e também pelas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. Você nos acompanha aí via rádio e também via plataformas digitais. Sejam muito bem-vindos a esta segunda-feira ensolarada. Estou mostrando aqui uma vista da janela do Observatório de Justiça e Conservação, que dá aí para o centro de Curitiba. E hoje vamos falar sobre a vista da janela, mas a vista da janela de Alfredo Andersen, o pai da pintura paranaense, esse pintor incrível. E a gente vai falar hoje aqui com um dos bisnetos do pintor, né, para falar sobre os 160 anos de Alfredo Andersen, que é considerado, como eu falei, o pai da pintura paranaense. Nós vamos receber ao vivo o doutor Wilson José Andersen Balão, ele que é sócio fundador da Andersen Balão Advocacia e presidente da Sociedade Amigos de Alfredo Andersen, além de ser bisneto do pintor. Nós vamos falar sobre os trabalhos, né, sobre as obras, sobre o legado que Alfredo Andersen deixou e também sobre as paisagens, os retratos que ele produziu e inspirou aí uma geração de artistas. Vou fazer a conexão aqui com o doutor Wilson Balão para a gente começar aqui a nossa conversa. Doutor Wilson, já vi que o senhor está online aí, vou enviar uma solicitação. Só o senhor aceitar e a gente já começa a conversar. Pessoal, estou ao vivo aqui, para quem nos acompanha pela rádio, estou ao vivo também pelo Instagram e pelo Facebook, aí você pode acompanhar também algumas imagens que eu vou transmitir. Doutor Wilson, bom dia, muito obrigada por começar esta semana aqui falando de um assunto que eu amo. Muito obrigada, minha gratidão mesmo. Bom dia, Sandra, bom dia, é um prazer falar com você e com seus ouvintes. Vou pedir só para você ajustar um pouquinho aí o enquadramento do teu celular, que está com um pouquinho de teto aí. Aí, perfeito. Doutor Wilson, o senhor é bisneto de Alfredo Andersen, né? Queria que o senhor começasse aí falando sobre algum fato que não seja de conhecimento público, que o senhor deve ter muita história para contar, não é mesmo? Bom, eu tenho que pensar um pouco aquelas que eu posso contar e as que eu não posso contar em público, né? Acho que então vamos começar pelo tradicional, né? Alfredo Andersen, ele é norueguês, mas veio muito jovem aqui para o Brasil, né? E acabou nos adotando como uma segunda terra natal. É isso, doutor Wilson? Sim, Alfredo chegou aqui como Alfred Emil Andersen, né? Um norueguês de 30 e poucos anos. Ele chegou em 1892, então tinha 32 anos, e foi adotando o Brasil, o Paraná, como sua terra natal. E aí, aos poucos, foi se transformando. E de Alfred se transformou em Alfredo Emílio, né? Ele queria ser brasileiro, ele se considerava brasileiro, adorava o Brasil, e apesar de inúmeros convites para retornar à terra natal, a Oslo, a Kristiansand, ele jamais quis. Ele sabia que ele tinha uma missão no Paraná, no Brasil, em Curitiba, né? Então, ele tinha que, mesmo com todas as dificuldades, nós temos que imaginar. O Alfredo está nos olhando aqui atrás, não sei se vocês... O autorretrato, pintura famosíssima, isso. Que maravilhosa. Então, ele naturalmente já tinha uma bagagem cultural muito grande, um preparo muito grande, e encontrou aqui um terreno propício para usar tudo isso, né? Passar para frente. E isso foi o que mais... recompensou Alfredo, né? Agora temos o original, né? Aqui é uma cópia também. Então, chegando no Paraná não tinha nada em termos de cultura, se nós podemos dizer, nós temos que imaginar Curitiba, primeiro Paranaguá, né? Ele chegou em Paranaguá e vivia da sua pintura, se apaixonou por uma índia, vocês podem imaginar, né? Um norueguês vindo do frio encontra uma, como disse o nosso alcaide Rafael,
encontrou uma cabocla brejeira e se encantou pelas belezas, não só do país, como das mulheres, né? Da mulher brasileira. E aí teve que esperar 4 anos para poder casar com a minha bisavó, né? Aqui ela já está mais velhinha um pouco, mas ele casou com 16 anos, ela tinha 16 anos. E aí foi ficando. Bom, o que acontecia? Em Paranaguá, para ele poder sobreviver, ele pintou praticamente todo mundo da cidade, todo mundo que poderia pagar o seu trabalho. E também fez algumas pinturas nas casas, né, alguns afrescos. Infelizmente, isso não foi conservado fisicamente, nós temos só documentalmente, né? Então, ele foi transformando, na verdade, toda aquela situação existente da época, né? Que era ainda inóspita em termos de cultura, né? E foi pregando, foi pondo uma sementinha que precisávamos de cultura, precisávamos de arte, precisávamos de todas as artes, né? Alfredo gostava muito de música também, ele tocava instrumentos musicais. Alfredo falava várias línguas, então para ele foi muito bonita essa entrada na Barra do Sul, né? Alfredo, para ele foi relativamente fácil se adaptar à sociedade de então, porque ele não tinha problemas de falar inglês, de falar alemão. Nós tínhamos muitos alemães recém-chegados aqui, a sociedade era multicultural, sociedade curitibana. Então ele foi se adaptando. A sua escola foi tomando vulto e ele conseguia, então, sobreviver às duras penas das suas pinceladas, né? E aí nós temos, agora completamos 160 anos do seu nascimento. Infelizmente, em razão da pandemia, não pudemos fazer as comemorações que gostaríamos, mas não deixamos passar em branco. E nós temos um museu casa, que eu convido a todos a visitarem, na rua Mateus Leme 336, que está muito bem equipado, tem um acervo muito bonito. Aqui nós temos, um pouco antes do Shopping Miller, agora, naturalmente, em razão das restrições, o museu se encontra fechado, mas logo isso tudo vai acabar e nós vamos poder voltar à nossa vida normal, né, Sandra? E, doutor Wilson, esse museu, né, é uma parte da família também, tem muita história de Alfredo Andersen dentro desse casarão, não é mesmo? Sim. Imagina você que até mesmo eu tenho história dentro desse casarão. Eu nasci e fui para lá. Quer dizer, para mim assim, é muito emocionante, né? Você chegar lá no museu cada vez e você lembra. Depois que Alfredo já tinha falecido, a escola continuou. Naturalmente não era um museu nessa época que eu falei, era uma escola, se chamava Casa de Alfredo Andersen. E ali, então, funcionava uma escola de arte, uma escola pública, né? E o meu avô, Thorstein, pai da minha mãe, ele foi o primeiro diretor da escola. E como era meu avô, ele não obrigava a mim e ao meu irmão mais velho a servir de modelo. Então eu tive uma infância difícil até certo ponto e gostosa de outro ponto, porque nós tínhamos que ficar 3 a 4 horas, muitas vezes até mais, imobilizados, não podíamos sequer nos mexer. E isso para uma criança era muito difícil. E no museu, esses tempos atrás, encontraram um desenho onde apareço eu lá. Isso em 1959, para os ouvintes terem uma ideia. Então a história vai longe, né? Aí o museu
a casa passou a ser considerada museu, né? E aí tivemos muitos anos de museus, Alfredo Andersen, e em 2018, o governo do estado, através de uma parceria com uma empresa, com a empresa Renault, eu faço questão de citar, me permita, por favor, fez um grande reestudo, um rearranjo da casa, e ficou magnífico. Realmente, eu convido a todos a visitar o Museu Alfredo Andersen, Museu Casa Alfredo Andersen, aqui no Matheus Leme, e sentir um pouco da história do Alfredo, da história do Paraná, da história de Curitiba, e da história da arte, né? Porque nós temos, você disse, um dos bisnetos, eu acredito que o melhor seria chamar bisneto de Andersen, né, ou netos de Andersen, todos os artistas que depois dele vieram, né, porque todos eles carregam aquela sementinha que ele plantou. Veja você, Sandra, que até mesmo, vamos imaginar, a influência do Alfredo pode ter sido tão grande que hoje a existência de uma radiocultura se deve àquela sementinha que Alfredo plantou há 100 anos. Né? Interessante isso, não? Isso com certeza, porque ele influenciou diversos campos da arte, né, Dr. Wilson? Ele foi o responsável aí por dar os primeiros passos a diversos artistas, não só da pintura, né? Queria que o senhor falasse, né, esse legado de formar artistas, né? Formar uma geração inteira que se inspirou nele e inspirou também outras pessoas. Sim, eu me sinto privilegiado porque eu consegui ainda conviver com algum deles, né? Então, por exemplo, o que me marcou mais foram as conversas que eu tive com o Teodoro de Bona, né, um de seus alunos, e depois virou um expoente da pintura do Paraná, e ele falava que é interessante porque, ao se referir a Alfredo, ele nunca dizia Alfredo, não, ele dizia o mestre. Né? O mestre. E doutor Wilson, eu vou te aproveitar aí que o senhor tem essa ligação familiar, né, que sabe muito da origem, né, e das escolhas de Alfredo Andersen, né? Ele era filho, né, de um capitão da Marinha, me corrija se eu estiver errado, circulou aí pelo mundo antes de fixar, né, moradia aqui no Paraná, né? E por que será que ele escolheu, foi uma opção dele escolher o Paraná, que a gente vê também que nas próprias obras, né, que são muito inspiradas nas paisagens e nos paranaenses típicos, né? Qual que foi essa relação, assim, foi um destino ou foi uma escolha ele fixar moradia no Paraná? Essa é uma pergunta muito difícil de responder e eu me pergunto sempre, né? Por que Alfredo ficou aqui? Agora você imagine Alfredo vivendo numa Noruega, que é um país maravilhoso, mas o sol aparece e brilha, esquenta no máximo 15 a 20 dias por ano, né? E o restante do ano você tem escuridão, praticamente, você tem pouca luz, e aí de repente Alfredo chega no Brasil e descobre a luz, né? Ele descobriu a luz aqui, e mudou radicalmente a sua forma, as cores com que pintava, né? Então você tem, por exemplo, no Porto de Cabedelo, que foi a primeira tela que ele pintou aqui, você tem uma explosão de cores que você não via antes nas pinturas feitas na Noruega ou feitas na Dinamarca, e isso é interessante. E isso foi eu tenho para mim que foi uma das razões pelas quais o Alfredo ficou aqui. A outra, como eu disse, foi se encantar com a brejeirice da mulher brasileira, né, da cabocla brasileira. Então, eu tenho a impressão que nós podemos resumir a decisão de Alfredo o amor pela terra brasileira e o amor
pela cabocla que ele escolheu para ser a sua companheira por toda a vida, né? E ele deixou também um legado incrível de registros, né, pinturas do nosso litoral paranaense, como ele era, né, Dr. Wilson? É impressionante, né? Já era muito bonito, né? E continua também, né? Sim. Acho que aqui, se não me engano, é a Baía de Guaratuba, né? Baía de Guaratuba, isso. Nós temos, ele tem realmente nas paisagens, ele se superou, né? Ele, ainda que, é interessante isso, Sandra, é um problema de época. A paisagem ele fazia para ele, e os retratos era para ele vender para poder sobreviver, porque ninguém dava valor à paisagem, né? Todos queriam ser retratados, então ele retratou praticamente toda a sociedade, a elite curitibana, a elite paranaense, ele retratou. Por quê? Porque era um jeito que ele tinha de sobreviver, né? Ele também depois foi professor em algumas instituições de ensino, né, na antiga escola alemã, mas isso era uma forma de garantir um pouco mais a sua subsistência. A vida de artista sempre foi difícil. Naturalmente, o artista só quando atinge um determinado, hoje, né, quando atinge um determinado padrão, um nível, é que ele consegue ter uma vida digna que eu digo nos seus aspectos de necessidades, né? Mas vamos imaginar isso em 1905, como era, né? Então, a paisagem ele fazia para ele, e os retratos eram para os outros. E hoje, as pessoas dão mais valor à paisagem e quase nenhum valor aos retratos, porque os retratos, na verdade, quem deve valorar são aqueles da família, né? E muitos não entendem isso, que é tão importante, porque hoje você tem a fotografia, né? Mas antigamente, para retratar um ente querido, era a pintura, né? A única imagem, por exemplo, que eu tenho do meu avô é um retrato pintado, né? Que se não tivesse sido encomendada essa pintura, eu não teria nenhuma imagem dele hoje. E antigamente era assim, né? Hoje em dia, quer as dizer, você tem a fotografias... história através da arte, né? A história da Exatamente. sua família através da arte. É muito interessante. Inclusive, queria que o senhor comentasse sobre esse retrato, né, de Maria Bueno, né, a santinha aqui de Pois Curitiba. é. Em que circunstâncias será que ele aconteceu? Esse retrato é muito enigmático. Eu não sei a história, né? A história do retrato eu não sei. É um retrato muito bonito, retrata uma pessoa muito querida, não sei. O museu, no seu departamento de pesquisa, já deve ter se adiantado um pouco mais a esse respeito, mas eu não tenho informações. Agora, tem um fato muito curioso, esse retrato, que aconteceu na gestão do secretário Fiani, secretário da Cultura Fiani. O secretário, como todos sabem, é ligado às artes dramáticas, ele tem o seu teatro, e ele estava para estrear uma peça chamada Maria Bueno, aliás, muito interessante, eu assisti, muito boa, e estava ensaiando. E aí, uma hora, deve ter se aborrecido com alguma coisa e saiu para dar uma volta. E passou em frente ao museu. E o retrato da Maria Bueno caiu no pé dele. E aí ele ficou impressionado com isso e foi uma das razões pelas quais ele se empenhou tanto no restauro, na reestruturação do Museu Casa Alfredo Anderson, né? Ele mesmo confessa isso. Essa foi de arrepiar, né? Nossa, só de imaginar uma situação dessa para o artista, né, que já tem uma sensibilidade à flor da pele, passar por isso num momento criativo, né? Até a Big Tumblr está perguntando aqui que tem uma tela fantástica dele, se não me engano, de 7 quedas. Gostaria que o Dr. Wilson relembrasse a façanha dessa pintura. Pois é, eu quando falei do
Teodoro de Bona, eu ia contar essa história, que foi o Teodoro que me contou. Foi o de Bona que me contou. O Alfredo tinha conhecimento, esses detalhes eu não tenho, e nem o Teodoro de Bona repassou. Mas o Alfredo tinha conhecimento da existência de Sete Quedas. Né? Mas volto a mencionar, nós temos que imaginar a Curitiba, o Paraná, em 1910. Né? Estradas era uma coisa que não existiam. Né? Você tinha a estrada de ferro aqui e algumas picadas, e nós tínhamos o caminho dos tropeiros. Aí Alfredo ficou sabendo da existência e quis ir lá pintar as Sete Quedas. Aí ele foi junto com o caboclo Gregório, que era um personagem que vivia cercando sempre o museu e servia de modelo, e graças a esse caboclo Gregório, eles foram no lombo de burro, 30 dias de viagem, 30 dias de viagem, ele chegou lá, pintou Sete Quedas, ele tinha que se amarrar num barco para conseguir pintar, e aí ele pegou malária. O caboclo Gregório tratou dele de uma forma caseira, né? E conseguiu salvar a vida do Alfredo, que ardia em febre, e aí levaram mais 30 dias para voltar a Curitiba. Então é um quadro magnífico, né? Uma tela de 4,30 metros de comprimento, onde Alfredo conseguiu, ele queria colocar tudo dentro de uma tela. Então ele se esforçou ao máximo, e é uma beleza realmente, e principalmente se nós levarmos em consideração que essas quedas não existem mais, elas foram submersas quando da construção de Itaipu, né? Desapareceram, né? Uma das maravilhas do mundo, né? Algo Isso, inacreditável. Eu ainda tive também o privilégio de visitá-las, né? Porque eu morei ali perto, em Toledo, então nós de vez em quando íamos a Guaíra. São tantas histórias, né? Inclusive, Alfredo Anderson é responsável pelo próprio brasão aqui do nosso estado, né? Tem alguma curiosidade a respeito desse brasão? Eu vi que tem muitos rascunhos, ensaios, né? Estudos para ele chegar até esse desenho do agricultor e outras partes aí do brasão, doutor Wilson. Pois eu não tenho maiores detalhes, mas o governo encomendou dele um estudo. E ele foi desenvolvendo e chegou a isso. Nós temos que imaginar as dificuldades, né? Então, na época, ele sabia dos planaltos. Nós temos ali a representação dos 3 planaltos. Temos a riqueza do campo, né? Temos a erva mate, o trigo. E Alfredo conseguiu colocar isso, e sempre a águia, que é um símbolo tão forte, né? E esse foi o símbolo do Paraná desde então. E aí, nos idos de 80, 90, resolveram mudar. Isso é uma história interessante. Resolveram mudar e mudaram. Mudaram, o governo mandou fazer todos os impressos, todos os símbolos novos. E aí depois descobriu que isso estava na Constituição do Paraná e que não poderia ser alterado, e retornou Alfredo, então, a ser o autor do símbolo do Paraná. Muito bacana. Essa é uma das curiosidades. E ele registrou como ninguém também as paisagens, inclusive urbanas, né, digamos assim, do nosso estado. Esse é o Alto da Glória. Esse é o Alto da Glória, inclusive é a vista que eu estou tendo agora de onde eu estou. É muito interessante. Essa parte da cidade na época do Alfredo era a cidade em si, né? Nós tínhamos o centro de Curitiba formado pelo local onde nós temos o Paço, e daí o Alto da Glória era um dos bairros muito
mais povoado e também assim maior atrativo, né? Mas era um bairro muito onde moravam as pessoas mais influentes, né? E aqui você vê, consegue ver até mesmo a igrejinha de Nossa Senhora, a antiga igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a capela, né? É muito bonita essa tela. E, doutor Wilson, a das... gente aqui como Observatório de Justiça e Conservação, né, a gente carrega algumas bandeiras em prol da preservação do nosso patrimônio natural, né, a proteção e a conservação, né, principalmente aqui das florestas com araucária que estão tão ameaçadas. E acho que Anderson, como ninguém, retratou, né, a beleza do pinheiro paranaense. Como que foi essa relação dele com essa árvore tão fotogênica, né, para o pintor? Sim, sim. É interessante porque ele pintou e hoje em dia você vê a maioria dos pintores que vieram depois dele também retrataram os pinheiros, né, de uma forma magnífica também. É interessante atrás do museu, porque nós temos o Museu Casa Alfredo Anderson e atrás nós temos um anexo onde funciona o ateliê. Esse ateliê funciona desde Alfredo Anderson, desde 1902, nós temos 1910, nós temos agora já tenho a impressão que foi em 1908, quando ele se mudou para lá, são tantas telas, e nós temos uma quantidade grande de pessoas praticando a arte, visitando o ateliê, e lá atrás nós temos um pinheiro. E diz a lenda que foi o Alfredo que plantou o pinheiro. Então, além de nós termos hoje o pinheiro como uma árvore tombada de proteção, nós temos que ainda proteger mais ainda aquela árvore, porque, segundo a lenda, foi o próprio Alfredo que plantou. Olha que bacana, aqui nós temos... Aqui é Guarapuava, então o Alfredo se aventurava muito a pintar o interior, ele não se contentava em pintar os arredores da capital, o litoral, ele foi para o interior e pintou, né? Eu tenho uma história muito interessante, Sandra, que foi em 1918, ele fez uma viagem para o Rio de Janeiro. Ele foi expor no Rio de Janeiro. E uma viagem em 1918 para o Rio de Janeiro significava sair de Paranaguá e subir por Cananéia de navio. Isso demorava muitos dias. E ia parando em cada cidadezinha, em cada porto que tinha no caminho. E Alfredo retratou toda essa viagem. E eu, por graça, esse caderno veio parar nas minhas mãos, né? Esteve no museu, as pinturas estiveram no museu até pouco tempo. Depois da remodelação do museu, nós conseguimos expô-las, porque, volto a dizer, as dificuldades da época. Quando o Alfredo fazia os desenhos, ele gostava sempre de fazer o desenho para depois fazer a tela, né? E Alfredo tinha esse caderninho, ele pintava, em razão das dificuldades, até mesmo de se encontrar papel na época, né, um papel bom, ele pintava frente e verso. E aí nós tivemos dificuldades para expor esses desenhos, porque você tinha que fazer de uma forma tal que aparecesse a frente e o verso, né? Então, é mais uma peculiaridade. Nossa, eu não sabia disso, que ele pintava frente e verso, que interessante. Frente e verso do caderno, né? Eu tenho depois, se você quiser, eu tenho esses desenhos, e que como eu disse, estavam expostos no museu até há pouco tempo. E agora nós temos, eu consegui fazer, coloquei eles expostos no escritório, de uma forma que você possa ver, então, a frente e o verso. E uma das telas que ele pintou, foi Paranaguá, justamente, o desenho eu acabei encontrando na minha casa.
e não me chamou a atenção na hora, né? Porque você tem o desenho, a maioria das vezes é preto e branco, e depois você tem a tela colorida. E aí, naturalmente, ele vai modificando um pouco a tela, o óleo sobre a tela na medida que vai pintando. E aí, de repente, eu me deparei com o quadro na minha casa. Foi muito bacana. Olha, achou o rascunho e depois a tela, que bacana. Deu para ver as comparações, né? Mudou muito ali no passar para tinta? Mudou. Ele colocou pessoas observando a paisagem, né? É muito interessante. Assim como aquela tela que está exposta, que está na sala do governador, que é chamada de queimadas ou lavadeiras, eu tenho a tela menor que deu origem à tela grande, que foi uma encomenda do governo do estado para as festividades do centenário, se eu não me engano, um pouco do centenário do Paraná, e não era o centenário, mas de uma comemoração, e aí dá para você comparar as duas. Em algumas, os detalhes crescem sempre, porque, claro, a imaginação do artista vai fazendo essas modificações, né? Aqui são as lavadeiras também, e as comadres, não, lavadeiras, e a minha bisavó em pé aqui, do lado direito, né, conversando, é uma tela muito bonita que está no museu, né? E ele retratava muito assim, bem esse cotidiano também das mulheres, né? Isso. E essa pequenininha aqui é minha mãe, Sandra. Ai, que linda! Que bacana, que graça! A luz também, né, no retrato da infância, é muito marcante também de Anderson. Até o Jean Guimarães, aqui, nosso diretor, está lembrando que a Posigraf fez uma linda agenda e um calendário também em homenagem a Anderson, alguns anos atrás. E, doutor Wilson, sim. Queria que o senhor comentasse a respeito, né, do trabalho da Sociedade de Amigos de Alfredo Anderson, né, como que essa sociedade tem ajudado na preservação da memória do artista, e quem são as pessoas envolvidas, que são pessoas que têm algum tipo de laço com ele, não necessariamente familiar, mas algum laço de alguma forma. Sim. Nós temos, a sociedade, aí aconteceu que em 1935 o Alfredo faleceu, vítima de pneumonia. Nós temos também que imaginar que naquela época não existiam os antibióticos, né? E aí toda o relacionamento dele, aquela sociedade ligada à cultura se reuniu, né? Se reuniu em 1940 e fundaram a Sociedade Amigos de Alfredo Anderson. Então, eu não gosto muito de citar nomes, porque a gente comete injustiça omitindo alguns. Mas aí nós tínhamos o nosso Romário Martins, né, o grande historiador, que era muito amigo de Alfredo. Nós tínhamos o Dario Veloso, os discípulos Teodoro de Bona, o Freisleben, o Turim, João Turim era muito amigo dele. Eles se reuniram e fundaram a Sociedade Amigos de Alfredo Anderson, com o intuito específico da fundação de um museu. E aquilo foi, ele tinha meu bisavô, naturalmente, o Thorstein, e eles lutaram para ver se conseguiam transformar a casa onde ele viveu, onde ele ensinou, em um museu. E finalmente conseguiram, não um museu, mas sim uma casa, a Escola de Arte continuou, o governo indenizou o proprietário. Alfredo era um locatário, né? Ele não era o proprietário da casa, ele pagava um aluguel, inclusive com muita dificuldade, segundo o De Bona me contou. Aí eles conseguiram, e a sociedade foi, e acabou sendo esquecida, porque, na verdade, você já
tinha conseguido o objetivo principal. E, naturalmente, todos esses foram falecendo, né, foram indo para outras dimensões, isso. E aí a sociedade ficou esquecida. Em 1992 ou 93, a diretora do museu resolveu, teve a brilhante ideia de reativar a sociedade e me chamou para ser aquele que iria reativar. E desde então eu não consegui ainda fazer um sucessor, né? Eu estou tentando. Aí nós temos na sociedade hoje, além de familiares, nós temos ex-diretores do museu, pessoas interessadas na cultura. Temos inclusive um presidente de honra, que é um dinamarquês que é apaixonado pela obra do Alfredo e que eu não diria que me ajudou, e sim, eu ajudei ele a levar Alfredo para a Noruega. A sociedade conseguiu, em 2000, nós conseguimos fazer uma volta de Alfredo à Noruega, e isso foi muito difícil, porque você imagina fazer uma exposição aqui já é muito difícil. Eu já vou falar de algumas exposições no Brasil, mas você imagina você levar 50 quadros para fora. Primeiro que são quadros, claro, pertencentes ao acervo do museu, mas muitos quadros de particulares. E quando você fala em uma exposição fora, você fala no mínimo 60 dias. Então, para o colecionador ficar aleijado da sua obra por tanto tempo, é preciso ser muito camarada, né? Eu sei porque a minha mulher, cada vez que saem os quadros de casa, minha mulher já reclama, né? Eu já, como estou envolvido, para mim aquilo faz parte do cotidiano já, mas ela reclama. E aí muita gente não empresta. Então nós fizemos, em 2000, nós fizemos essa exposição, que Alfredo retorna à Noruega, levamos os quadros, esse dinamarquês, o Jens Olesen, era então presidente de uma grande empresa multinacional de propaganda, e nós conseguimos, na época, abrir portas de museus. Fizemos uma exposição em São Paulo, depois na Pinacoteca, e depois embarcamos para Kristiansand, no sul da Noruega, onde nós inauguramos um museu espetacular, e depois fomos para Oslo. Mas, falando disso, nós temos que contar mais ou menos uns 90 dias sem os quadros aqui. E é muita responsabilidade, e eu digo para você que muitos dos cabelos brancos aqui vieram por isso. E esse acervo é uma responsabilidade muito grande, né? Muito, muito. E aí a sociedade nós já estamos em 2000, e aí a sociedade foi se engajando cada vez mais na ajuda ao museu, né? Você sabe, o governo, por mais que queira, sempre ele está de mãos atadas para fazer alguns eventos, né? Então a sociedade faz esse papel, né? Você tem muito mais maleabilidade de contratar e tudo isso. E aí então nós fizemos exposições no Brasil afora. A sociedade, como eu disse, a sociedade completa agora 80 anos esse ano. Aí nós fizemos essa exposição bonita, se eu não me engano, foi em Florianópolis. Aí fizemos essa aqui em Brasília, né? Aí, no ano de 2010, quando nós completamos
150 anos do nascimento de Alfredo, nós fizemos uma mega exposição no MON, né, onde nós reunimos em torno de 150 trabalhos do Alfredo. Isso foi realmente muito... Estava maravilhosa. Pois é. É uma experiência inesquecível. É muito, muito inesquecível. Agora, é muito difícil para quem organiza, para quem... E aí, esse é o papel da sociedade daí. Né? E aí nós fizemos uma outra exposição no Recife, e agora estamos já há algum tempo planejando uma exposição em Porto Alegre. Né? E para isso, naturalmente, o governo não tem dinheiro. E tem dinheiro para ter que alocar em outras coisas. Então, nós temos, a sociedade faz esse braço para ajudar o Museu Casa a espalhar Alfredo pelo Brasil. Quando eu digo espalhar Alfredo pelo Brasil, é que alguns críticos não gostam muito dessa alcunha, né, do pai da pintura paranense, ainda que eu ache isso muito carinhoso, muito é uma frase que diz tudo, né? Os críticos dizem que não, que Alfredo pertence a todo o Brasil. Existem estudos que Alfredo teria sido o primeiro a fazer uma incursão no impressionismo, né? Mas isso, em razão de nós estarmos fora do grande centro, Rio, São Paulo, então isso fica um pouco esquecido, não é muito difundido. Então, o papel da sociedade, quando foi criada, era, além de perseguir a fundação e a criação do Museu Alfredo Andersen, era a perpetuação da sua obra, né? E a difusão de sua obra. E isso nós temos hoje ainda, como papel preponderante. Então, a sociedade, nos seus 90 anos, não pode dizer que ela se exauriu, porque hoje ela é uma sociedade de museu, amigas de museu, né? Eu tenho para mim que é a mais antiga sociedade amiga de museu do país. E aí, sempre tem aqueles desafios, E é muito difícil trabalhar com arte, né? Mas trabalhar nesse sentido com cultura, com arte, você, mais do que ninguém, deve saber disso. Mas, por outro lado, quando você nós levamos lá para Foz do Iguaçu, no ano 2018, e foi um sucesso. Olha, no Museu Ecológico, foi a maior visitação do museu, né? Então, isso é muito gratificante. Isso faz com que a gente sempre tenha vontade de fazer mais, Quando você encontra muitas dificuldades, e a gente sempre encontra, você diz, não, essa é a minha última. Mas aí quando você vê o evento realizado, as pessoas sentindo Alfredo, né? Sentindo a obra do Alfredo, a força do Alfredo, aí você tem essa força que te empurra para frente. Exatamente. E eu tenho gente muito boa na sociedade, né? Então, são pessoas todas imbuídas assim do amor pelo Alfredo. Não só da família, como eu disse. Você tem uma gama de representantes de toda a sociedade. É muito bom. É muito a Marcela bom. Souza estava até lembrando aqui da exposição de Foz do Iguaçu, né? Como esquecer essa exposição, né? Olha aqui, a Sil até está lembrando aí, divulgando aí a nossa live, né? Para quem gosta de arte, né? Está acontecendo uma live com o bisneto do pai da pintura paranaense, ela divulgou aí nos grupos. Obrigada, Sil Nogueira. Inclusive, a sociedade, o museu, né? Tem a responsabilidade aí por alguns objetos pessoais também de Alfredo Andersen, né? Livros, sim, objetos aí que ele usava de modelo para as pinturas e outros sim, materiais aí do cotidiano dele, né, Dr. Wilson? É um desprendimento muito grande da família também abrir mão, né, para que a sociedade tenha acesso a um pouco mais da personalidade e das características desse pintor.
É verdade. Nós temos, é que hoje nós temos no Museu Casa de Alfredo Anderson meios propícios para a exibição desses documentos, desses pertences, né? Eu mesmo tenho aqui na minha frente algumas, mas nós temos no museu isso também, algumas coisas que lembram. Então nós temos, eu tenho aqui foi cunhada uma medalha com a esfinge do Alfredo, em 1960, que foi o centenário de nascimento dele, né? Então, é muito bonita. Atrás você tem um barco viking, ou qualquer coisa parecida, assim, e foi feito pela secretaria, uma homenagem a Anderson, foi feito pelo governo do Paraná. Aí nós tivemos uma medalha feita por ocasião da exposição na Noruega. Né? Olha que lindo. Em 2000 e 2002, é muito bonita. E aí, em 2010, por ocasião da comemoração dos 150 anos, o governo do Paraná fez uma homenagem póstuma ao Alfredo, e eu, na condição de presidente da sociedade, fui receber, que é a Cruz do Pinheiro, a ordem maior que é dado pelo governo do Paraná. Uma outra curiosidade, há muito tempo eu consegui encontrar no Mercado Livre. Lá tem tudo, passaporte, né? Não acredito que achou o passaporte. O passaporte do Alfredo. Isso. Chocado. O passaporte tirado em 1928. E o que tem de carimbo interessante aí nesse passaporte, doutor Wilson? Olha, tem o carimbo, inclusive, porque ele pegou o navio para o Brasil na Alemanha, e você, naquela época, já tinha a ascensão do nazismo, né? Uhum. Então, você tem uma cruz suástica aqui. Nossa! E aí mostra todos os lugares onde ele esteve naquela época, né? É muito interessante. Na verdade, não é 1928, porque ele fez a viagem em 1927. Foi em 1927. Ele foi visitar foi visitar a família. A única vez que ele foi visitar a família foi em 1927. Naturalmente, nós temos que imaginar que para você ir para a Noruega, ir para a Europa, você demorava de navio 30 a 40 dias, né? Para ir, e mais 30 a 40 dias para voltar. Né? E, além do que, era uma despesa muito alta. Né? Mas ele tinha que visitar a família, porque, afinal de contas, ele tinha deixado a mãe, o pai, as irmãs, né, na Noruega. E é interessante, porque ele ficou lá alguns meses e fez... naturalmente, fez aquilo que ele sabia fazer bem, que era pintar. E aí você nota a diferença das telas que ele pintava na Noruega ou na Dinamarca, antes dele vir para o Brasil, e aquelas que ele pintou depois que ele já estava morando no Brasil. Então você tem aquela explosão, mesmo na Noruega, ele tem aquela explosão de cores. Né? Ele conseguia... disfarçar um pouco o frio norueguês. Né? É uma outra visão, um outro olhar do mundo, né? É muito interessante. Pois é. Até a Birgit aqui está comentando, né, doutor Wilson e a Sociedade de Amigos do Museu tem que ser muito parabenizados por tantos anos de manutenção e de divulgação do trabalho do grande Anderson, além do espaço expositivo para exposições diversas. E não é só o espaço, né? Esse legado do ensino da arte, ele continua, né? Com oficinas. Como que está esse funcionamento aí de ensino mesmo da instituição? Pois é. Deixa eu mandar um abraço para a Birgit, um beijo, né? A Birgit, com o seu calendário
maravilhoso das abelhas do Paraná. Eu ainda não tive a oportunidade de falar com ela, mas é lindo o trabalho da Birgit. Nós temos hoje nós temos o diretor do museu, um entusiasta, o Vidal é um entusiasta das artes, e ele tem uma vontade muito grande de abrir, de fazer o povo trabalhar com arte, saciar sua fome de cultura, de cerâmica, de pintura, de todas as formas. Então, o Vidal abriu uma quantidade grande de cursos, e o ano passado foi uma maravilha. Nós tínhamos, se eu não me engano, uns 500 alunos por semestre, e agora, esse ano, com a pandemia, nós, infelizmente, murchamos, né? Mas nós vamos voltar, né? E se Deus quiser, ainda vamos fazer uma reestruturação, um rearranjo também do ateliê. O ateliê nós conseguimos construir nos anos de, eu tenho que me lembrar, se eu não me engano, foi 89, 90, nós conseguimos, porque o ateliê do Museu Alfredo Anderson funcionou sempre fora, porque não tinha, depois da criação do museu, não tinha condições de funcionar junto com o museu. E aí, em 1990, nós fizemos um movimento, 89, 90, fizemos um movimento junto ao governo e conseguimos que o então Banestato financiasse ou nos desse a obra, e nós fizemos um prédio de 4 andares atrás do museu, e lá funciona o ateliê. Só que, é claro, tem o desgaste do tempo, e hoje nós temos a necessidade de melhores instalações. Existe um projeto do próprio governo do estado de remodelação desse ateliê, mas por enquanto é só o projeto. Nós temos que conseguir um patrocínio para isso, mas nós vamos fazer ainda, isso está na agenda. E é interessante, Sandra, que esse ateliê, essa escola de arte, ela funciona desde Alfredo e nunca teve interrupção. Ela funciona há 100 e poucos anos, e imagine você e os nossos ouvintes a quantidade de pessoas que por lá passaram, e muitos artistas. Nós temos, eu tenho o meu caro amigo Juarez Machado, que foi um dos que estudou no ateliê da Casa Alfredo Anderson, né? Então, é um exemplo, mas nós temos milhares de exemplos como esse, né? E é claro, a arte é dinâmica, né? Então nós temos hoje todos os estilos de arte e tudo. A arte ela pode se manifestar de muitas maneiras, e tudo que é arte e arte boa tem que ser homenageado, né? Então, é como eu disse, hoje dá para chamar todos esses artistas de bisnetos de Anderson, né? Eu tenho muitos primos por aí. Muitos primos, imagine, né, a legião de artistas que passaram, né, que se inspiraram, tiveram algum tipo de influência de Alfredo Anderson, muito interessante, né? Esse ano a gente teve uma situação extremamente atípica, né, devido à pandemia, situações políticas e econômicas também, isso afetou diversos setores. Acho que o setor cultural, o setor das artes foi um dos mais atingidos, né? Então acho que a partir daí a gente vai ter que recomeçar, renascer, né? Porque até pelas comemorações
dos 160 anos, né? Teve que ser de uma forma virtual, vocês tiveram também que encontrar formas de levar esse legado até as pessoas, né? Manter acesa essa chama, mas acho que a partir do ano que vem já vai melhorar, né? Eu acredito que todos esses seus primos, esses bisnetos de Anderson, terão o maior prazer em ajudar, em contribuir com esses novos projetos. Doutor Wilson, e conte com a gente aí o que vocês precisarem de divulgação, de apoio, de parceria. A gente aqui do Observatório de Justiça e Conservação está sempre aí com os braços abertos pela admiração, né, e pelo legado que Alfredo Anderson deixou aos paranaenses, aos brasileiros e ao mundo também, né? Sim, sim. Você também, Sandra, sempre estamos de portas abertas, braços abertos para receber não só você, todos os ouvintes, como eu disse. É claro que nós temos agora uma situação excepcional, mas o museu é um espaço muito bom de ser visitado. Convido mais uma vez, tão logo seja possível, por favor, visite o museu. Imagine você, nós temos um tempinho ainda, imagine você que nós temos lá, eu fiquei muito emocionado, quer dizer, eu sempre fico emocionado, mas eu fiquei mais emocionado quando vi, nós temos lá além de toda essa modernidade, a leitura desses... Agora scanner, mas é um outro hashtag, não, é alguma coisa assim. Nós temos, hoje em dia, a opção para os deficientes visuais lerem a obra, né? Então, isso eu constatei em loco, né? Quando lá estive, estava um rapaz que é deficiente visual, e ele estava lendo a obra e foi me falando como era, e isso é uma coisa assim, é muito gratificante, né? É muito, assim, realmente você pensa, puxa, vale a pena você lutar, vale a pena você se esforçar para sempre ter mais nesse sentido, né? E conseguir transformar a vida de alguém através da arte, ou minimizar os problemas que as pessoas têm no dia a dia através da arte. A arte, na verdade, é uma manifestação de vida, né? Então, muitas vezes as pessoas estão deprimidas, e conseguem na arte, na música, na pintura, na escultura, você consegue se reerguer na vida, né? Então é isso, acredito que eu tenho duas mãos esquerdas, não consigo traçar uma linha reta. Se eu puder fazer alguma coisa para ajudar nesse sentido, e isso eu consigo fazer. Então aí é a minha filosofia, minha estratégia de vida é fazer com que o trabalho do Alfredo, a cultura, tudo minore os problemas do dia a dia que nós enfrentamos. Sim, né? E nos ajude a arte nos traz alívio, nos traz inspiração, nos traz alegria, né? A Birgit está dizendo aqui que adorou a entrevista, agradecendo aqui a mim, ao senhor. A Eliane também achou um show de entrevista, né? Ela até comentou que, conhecendo a história, a vontade de ver a obra se triplica, segundo ela. O Rafael Sobania também achou espetacular saber um pouquinho mais aí dessa história. Dr. Wilson, nosso tempo aqui encerrou, gostaria de agradecer muito, desejar uma ótima semana, um Feliz Natal e um ótimo 2021 com muito Alfredo Anderson e seu legado para todos nós. Muito obrigado, para você também. Até mais, tchau, tchau. E a gente um abraço para todos os ouvintes. Com a bênção, né, da Santinha de Curitiba, Maria Bueno, retratada por Anderson. Maria Bueno, que nos abençoe aí para 2021. Até mais, doutor Wilson. Tchau, tchau. Um abraço.